Oi, alunos do oitavo ano, sou a professora Isabel. Nossa aula é de História. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade proposta para vocês do tema Revolução Industrial. A atividade foi da página 39 e página 40 do livro de vocês, Sociedade e Cidadania. Vamos para a primeira questão. Copie o quadro a seguir em seu caderno e complete a segunda coluna. O quadro se refere à Revolução Industrial. Está fazendo algumas perguntas sobre o tema. Primeira pergunta: onde e quando começou? Bem, gente, a Revolução Industrial, a gente viu no nosso vídeo anterior que ela começou na Inglaterra em metade do século XIX, certo? Então, na Inglaterra. Segunda pergunta: razões do pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi a primeira, a começar na Revolução Industrial? Porque a Inglaterra tinha um acúmulo de capitais, a Inglaterra tinha uma mão de obra barata, a Inglaterra tinha a existência de minas, de carvão. A Inglaterra também tinha a força do puritanismo e também a Revolução Gloriosa foi também um dos fatores que favoreceu para a Revolução Industrial na Inglaterra. Terceira pergunta: a máquina que se tornou um marco na Revolução Industrial é a máquina a vapor, tá? Que a máquina começou a substituir a mão de obra humana, Então, foi a máquina a vapor. Inventos que revolucionaram os meios de transporte no século XIX. A gente pode destacar dois inventos: o barco e a locomotiva a vapor. Grupos sociais que se formaram com a Revolução Industrial. Que grupos foram esses? A burguesia industrial, os donos das fábricas, e o operariado, que era a mão de obra, naquele momento, necessária para que houvesse grande produção, A gente não pode deixar de lembrar que a mão de obra barata, O trabalhador agora ele vai trabalhar por um salário, por uma pequena quantidade, um valor, E esse operariado, depois a gente vai ver que vai haver algumas revoltas, dessa classe, mas a burguesia em si era a classe, era a minoria, mas era a rica, a que se aproveitava desses trabalhadores. Segunda questão. Observe a tabela com atenção e responda ao que se pede. Gente, a tabela, ela fala da construção mundial de estradas de ferro, certo? Da questão da estrada de ferro. Aí tem aqui a década e o Reino Unido, os Estados Unidos, e o resto do mundo, no caso. Letra A. O que a tabela mostra? O que essa tabela está mostrando, pelo que a gente observou? Mostra a construção de ferrovias no mundo nas décadas de 1840 a 1880, A gente está vendo bem aqui, bem claro o que a tabela está mostrando. B. Pode-se dizer que entre 1840 e 1880, a construção mundial de ferrovias apresentou um crescimento progressivo? Sim, gente, tá? Tomando por base a década de 1840, a gente pode afirmar que houve sim um crescimento razoável na década de 1850, mas que dobrou na década de 1860 e triplicou na década de 1870, tá? Tudo isso aqui a gente pode, analisando a tabela, a gente pode ver que está bem explícito. Letra C. O que se pode dizer sobre o crescimento de ferrovias no Reino Unido e nos Estados Unidos? A gente pode dizer o seguinte, que enquanto no Reino Unido a construção de ferrovias decresceu,
Nos Estados Unidos apresentou o quê? Um crescimento, né? Tomando como base a década de 1840, cresceu mais de 7 vezes, tá? A construção das ferrovias, certo? Agora a gente vai passar para a próxima página, a questão 3. Veja como um homem do século XIX descreveu o trem que conduziu de Londres a Liverpool. É um pequeno texto que a gente vai fazer a leitura. 50 léguas em 4 horas. Nada pode dar a ideia da fulminante velocidade com que se desenrola, como no conto de fadas, este surpreendente panorama. Não corremos, mas voamos por cima de campos, dos rochedos, dos pântanos, através de pontes suspensas. Planamos sobre os abismos, tá? Então, esse pequeno texto é para a gente fazer uma pequena análise sobre o que é que ele está querendo nos informar, né? Letra A. O que se pode conduzir à leitura deste texto e está explícito? O que a gente pode dizer, né? O que é que o texto está querendo nos informar? Ele pode se concluir que as ferrovias afetaram a vida do cidadão comum, né? O trem ele provocou um enorme entusiasmo entre as pessoas, né? Que sim, era um invento, né? Uma novidade, né? E aí isso causou realmente uma certa, como é que a gente pode falar? Uma descoberta que foi realmente uma descoberta genial, né? A gente pode dizer assim. Letra B. De que forma o trem afetou o transporte de pessoas e mercadorias? Gente, o trem, ele diminuiu o quê? O tempo, né? O gasto, né, dos percursos, né? Nas viagens, os riscos também, né? Que eles enfrentavam em viagens a cavalo e tudo mais. Além disso, ele alterou o ritmo da vida, né? Das pessoas em muitos lugares. Realmente trouxe também essa relação de pessoas de um certo lugar para o outro, né? Então o trem realmente ele fez essa transformação tanto na vida econômica, né, das cidades, dos países, mas também na vida cultural também. Quarta questão. Observe o gráfico com atenção. O gráfico, gente, é o crescimento demográfico da Grã-Bretanha, tá? Letra A. O que se pode concluir pela leitura desse gráfico? O que a gente pode concluir da leitura do gráfico que a gente está vendo aqui, certo? O gráfico, gente, ele fala da questão do crescimento populacional, né? Um crescimento que a gente pode destacar no gráfico é esse grande crescimento, né? Com o quê? Com o advento, né, da construção dessas ferrovias, né? B. A que se deve o fenômeno representado no gráfico? O que a gente se deve a esse que está representado no gráfico? Há vários fatores, tá? Entre os quais a gente cabe destacar que é a questão das melhorias ocorridas na agricultura, né? Com a introdução de máquinas, né? Consequentemente, o aumento da produção, certo? A gente também pode destacar a variedade de alimentos, né? Isso também
favoreceu ao crescimento da população, a população começa a se alimentar melhor, né? Então, tudo isso a gente pode destacar com esse crescimento. Quinta questão. Entre os desdobramentos da Revolução Industrial, podemos citar também o crescimento dos transportes terrestres, fluviais e marítimos. Explique. Gente, com o advento das ferrovias e do trem na Europa e nos Estados Unidos, os transportes por terra ganharam vida. Uniram o campo à cidade, diminuindo o tempo que a pessoa levava de um lugar para outro, possibilitando também o crescimento acelerado da ação de pessoas e de mercadorias, né? E a questão também do custo, né, do transporte terrestre, né? Os europeus começaram a investir também, não só em transporte terrestre, mas em transportes fluviais e marítimos, tá certo? Então é isso que a gente pode destacar. Então, gente, essa foi a nossa correção de hoje, né, do nosso conteúdo Revolução Industrial. Lembrando que nós vamos ainda ver a Revolução Industrial parte 2. O vídeo foi dividido em 2 partes. Eu espero que, pelo que a gente conseguiu estudar até o momento, vocês possam ter aprendido, né, e compreendido o nosso assunto. Bons estudos e até a próxima aula.